dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Desejo que todos tenham um ótimo domingo, tá bom? Então, hoje a gente vai dar continuidade sobre a história que foi iniciada na semana passada pela tia Débora, né? Que foi a primeira parte sobre a vida de Moisés. Vocês se lembram, né? Então, ela comentou como aquele período ali que estava acontecendo no Egito, que havia um novo faraó, né? Que não conhecia a história de José. Lembra que a gente comentou sobre a vida de José, quando ele virou governador do Egito, né? E que depois, posteriormente, a família dele passou a habitar também lá no Egito, né? E com isso, outras famílias também mudaram-se para o Egito, outras famílias hebreias, né? E com isso, o povo hebreu estava crescendo, estava se multiplicando ali no Egito. E com isso, esse novo faraó, que não conhecia a história de José, né? Ficou com medo, né, vendo aquele povo hebreu crescendo a cada dia ali nas terras que ele comandava, que ele reinava, ficou com medo de algum dia houvesse alguma rebelião contra o seu governo, né? E por ter um número bem expressivo, né, de hebreus, ele ficou com medo de que o povo hebreu tomasse o poder dele. E com isso ele, né, mandou que toda criança nascida de uma hebreia se fosse menino, né, era para ser morta, né? Só eram para manter viva se fossem meninas, né? Porque ele considerava que meninas, mulheres, não poderiam se rebelar contra o reino dele. Mas os meninos eram todos para ser mortos pelas parteiras, né? E aí a gente viu também que a mãe de Moisés, né, quando ele nasceu, ela manteve ele por algum período sob os cuidados dela, mas, né, com medo de que os soldados descobrissem e fossem até a casa dela e matassem o filho dela, né, ela teve um plano que foi de colocar o seu filho dentro de um cesto e colocar nas águas do rio Nilo, né? E depois a gente viu, né, que a sua irmã acompanhou o trajetório do cesto, viu que a princesa acabou pegando esse cesto, né, e que ela prontamente se dispôs a ajudar a princesa, né, a cuidar do filho, né, da criança, e com isso acabou levando a sua própria mãe, né, a própria mãe de Moisés, para poder amamentar. Ah, ali, porque a princesa, né, e as pessoas ali não tinha, como não era mãe, então não poderia dar de amamentar para a criança, né? Então foi uma forma de ainda, né, a mãe de Moisés continuar cuidando dele por um período, né, sem que fosse descoberto pelos soldados e fosse assassinado, né? Pois bem, como todo mundo, né, Moisés cresceu, né, ali no palácio, né, ele convivia com os príncipes ali do palácio, ele tinha os ensinamentos de um, de um reinado, né, o que era ensinado para os príncipes era ensinado também para Moisés, né, e com isso ele foi crescendo ali, né, aos cuidados da princesa, ao lado do faraó, ao lado dos outros príncipes, né, mas mesmo sendo criado ali pela realeza, né, ele sabia que era filho de Hebreu, né? E com isso, aquele mesmo período, né, que Moisés estava crescendo, né, o povo hebreu estava se tornando escravo do faraó, né? Então, ele sabendo que era filho de Hebreu, ele sentia muito triste porque os hebreus eram mantidos como escravos, né, pelos egípcios. E isso deixava aflito, né, em ver ali o seu povo sofrendo na mão dos egípcios, né? E com o passar do tempo, né, Moisés foi crescendo, foi envelhecendo, e quando ele já estava com 40 anos, né, e nisso Moisés, vivendo ali no palácio, consequentemente ele trabalhava para o faraó, né? Então ali, quando ele já próximo aos 40 anos, né, ele saiu para caminhar, mas caminhava em trabalho, né? Estava trabalhando ali quando ele percebeu uma briga,
né? Uma briga entre um egípcio e um hebreu, né? E ele viu que o egípcio estava espancando o hebreu. E aquilo ali deixou ele muito furioso, né? E quando ele viu aquilo, ele foi para cima do egípcio e acabou matando o egípcio. E Moisés sabia que, se o faraó soubesse daquilo, mandaria matá-lo, né? Por isso, Moisés rapidamente se escondeu o corpo daquele egípcio que ele havia matado e, e ficou com medo, né? E a gente pode ver essa passagem, né, isso que aconteceu, lá no capítulo de Êxodo 2, do versículo 11 e versículo 12, que diz assim: 11. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro de seus irmãos e viu o sofrimento deles, e viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seus irmãos. Olhou então para um lado e para o outro. Vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Depois do que aconteceu, Moisés foi embora. Porém, né, como a gente comentou, ele já estava com medo, porque ninguém poderia saber o que ele tinha feito, né, que ele havia matado um egípcio, principalmente o faraó, né? Então ele foi, matou lá o egípcio, escondeu o egípcio, né, e foi embora, mas com medo. No dia seguinte, Moisés saiu novamente para trabalhar. E o que aconteceu? Novamente ele viu uma briga, só que desta vez era uma briga entre dois hebreus, né, do povo dele, né? E o que ele fez? Moisés, quando viu aquilo, ele foi até o agressor, aproximou-se do agressor e perguntou por que ele estava fazendo aquilo com o seu próximo, né? Com gente do seu próprio povo, né? Dois hebreus brigando. E qual foi a reação do agressor? Né? A reação dele foi em confrontar a Moisés, quando ele disse: E o que você vai fazer? O hebreu, que era agressor, falando para Moisés, né? O que você vai fazer? Vai me matar igual fez ao egípcio? Vamos ver o que diz lá em Êxodo 2, 13 e 14, quando ele fala sobre essa passagem. 13. No dia seguinte, saiu de novo Moisés, né? Saiu de novo e viu dois hebreus brigando e perguntou ao agressor: Por que maltratas o teu próximo? E o agressor respondeu: Quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: Certamente já descobriram o que aconteceu. Moisés, né, como a gente viu quando ele matou o egípcio, ele já estava com medo que descobrissem o que ele havia feito, né? E quando o próprio povo dele, o hebreu, falou isso para ele, aí que ele ficou com mais medo ainda, né? E Moisés não acreditou naquilo, né? Ou seja, ele pensou: as pessoas já sabem o que eu fiz, né? As pessoas já sabem que eu matei um egípcio. E ele logo pensou: preciso me esconder, pois quando o faraó souber disso, vai mandar me matar, né? Então Moisés, com medo de que o faraó soubesse o que havia acontecido, foi se esconder no deserto, numa terra chamada Midian. Vamos ver o que diz lá em Êxodo 2, versículo 15. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu do faraó e foi habitar na terra de Midian, e lá se sentou junto a um poço. Pois bem, e como podemos ver aqui no texto que foi lido, né, realmente Faraó ficou sabendo da história, o que havia acontecido com Moisés, né, o que ele havia feito, né, e mandou que os seus soldados egípcios procurassem a Moisés até encontrá-lo, para depois matá-lo, pois naquela época, né, o Faraó sempre defendia o seu povo, para que outros povos, né, não se tornassem poderosos, pensando que podiam matar os egípcios e ficar impunes, né? Por isso, quando alguém agredia um egípcio, o faraó mandava matar. Ainda mais Moisés, que era um hebreu, né, e que seu povo era numeroso
e por ele ter medo, né, de que esse povo, que cada dia estava crescendo mais, se rebelasse contra ele, né? Então imagina, né? Um hebreu matar um egípcio vai ficar impune? O faraó pensava, não, aqui quem comanda sou eu e isso tem que ser punido, né? Então ele mandou que seus soldados fossem atrás de Moisés. Mas Moisés, já sabendo, né, já tinha medo, né, de que Faraó descobrisse o que havia acontecido, ele prontamente foi embora dali do Egito, né? Ele foi morar lá no deserto, né? Quando Moisés chegou na terra de Midian, ele se sentou a um poço e ali ele acabou ajudando algumas moças, né, que estavam tentando dar de beber ao rebanho de seu pai, ao qual elas estavam cuidando, né? Porém, alguns outros pastores não deixavam que elas fizessem isso, né, de dar de beber ao rebanho que elas estavam cuidando. Então, com isso, Moisés, que já estava ali, acabou ajudando aquelas moças, né, expulsando os pastores lá e deixando que elas dassem de beber ao rebanho que elas estavam cuidando. Pois bem, essas moças eram filhas de um homem chamado Jetro e que soube o que aconteceu, né, o que Moisés havia ajudado as filhas deles. Então, Jetro convidou a Moisés para habitar com ele em sua família. E posteriormente, né, acabou dando uma de suas filhas como esposa de Moisés. Então Jetro acabou, né, virando o sogro de Moisés. E naquele momento, né, Moisés foi morar com Jetro e com a família dele. E com o passar do tempo, Moisés acabou vivendo ali no deserto e passou a cuidar do rebanho do seu sogro. Então ele acabou virando pastor de ovelhas, né? E aí, anos se passando ali, ele morando ali no deserto, tá bom? Então, pensando, né? Moisés, que foi criado uma vida de príncipe junto ao faraó ali, junto com a princesa dele, a princesa do faraó, né? Que acabou cuidando de Moisés. Então, todo o ensinamento ali de príncipe que ele teve, com o que aconteceu com ele por ele ter matado um egípcio, estava sendo procurado pelo faraó para ser morto, né? Pelo faraó, porque ele não aceitava o que havia acontecido com um dos seus povo, né? De um egípcio. Então, Moisés foi para o deserto e começou a viver ali, tá bom? Então, essa é a segunda parte da vida de Moisés, né, da história dele. E hoje a gente vai ficar por aqui, até a saída do Egito, né, quando Moisés acabou cometendo aquele crime ali contra um egípcio. Ele foi morar no deserto e ali no deserto ele vai passar por alguns anos, tá bom? Então essa segunda parte a gente vai acompanhar Moisés até essa entrada no deserto. E a gente fica por aqui então. Na próxima aula a gente vai trazer o que aconteceu com Moisés naquele período que ele viveu ali no deserto, tá bom? Vamos ver o que, quais, quais eram os planos de Deus para Moisés e o que aconteceu posteriormente, com o passar dos anos, naquela vida que ele teve ali junto com o Jetro, junto com a sua esposa, o que, que aconteceu, teve filhos, não teve filhos, né? Vamos esperar a próxima aula para entender e ver o que, que aconteceu com a vida de Moisés, tá bom? Esse é o nosso estudo de hoje. Ficamos por aqui, tá? Espero que todos tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus, todos vocês e toda a sua família, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser.